Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Vanessa, eu sou empreendedora no ramo de cosméticos e presentes, trabalho de casa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história, de como eu comecei a empreender, de como é a minha vida, né, hoje trabalhando de casa. Vou estar gravando uns vídeos aqui também dando dicas para vocês de renda extra em casa, então assim, fiquem ligadas que eu vou estar sempre trazendo conteúdos bem legais aqui pra vocês. Mas hoje eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, como que foi, né, a minha história, como tá sendo esse processo. Bom, já tem uns 4 anos que eu comecei a vender, mas tem um ano que eu saí realmente, né, do CLT só pra empreender, só pra vender os meus produtos. Eu trabalho com outra fonte de renda também, mas depois eu vou contar isso pra vocês mais certinho. Mas eu vou falar mais da renda principal, que é ali dos cosméticos, né? É onde eu foco mais, onde eu divulgo mais, né? E os presentes também. Bom, gente, eu comecei a empreender ali em 2023, 2022, no finalzinho ali, comecei a vender, na verdade, nos meus trabalhos, né? Eu levava a revistinha, as pessoas escolhiam, faziam o pedido. Foi um processo bem legal ali, né? Mas eu não sabia muito, né, como fazer isso virar um trabalho. E comecei a pesquisar alguns vídeos. E conheci alguns canais, né? Depois eu vou deixar também esses canais pra vocês. Algumas dicas desses canais que me ajudaram muito no meu crescimento, me ensinou como viver, né, da revenda, que dá muito certo, tá, gente? Mas a gente precisa aprender como, né, trabalhar ali com o dinheiro, que é o que você tem que pagar os produtos e o dinheiro que é seu ali, né, pra você poder a sua comissão. Bom, gente, eu tive muito medo, né, de sair do CLT, mas eu saí, né, em 2000 e o ano passado, em fevereiro, eu resolvi sair e eu comecei a focar muito nos vídeos, né, dessas mulheres. Assistia muito conteúdos dela, elas trabalhavam em casa, né, trabalham, tem muitas ainda, e revendia os produtos e assim conseguia ajudar o marido na renda e conseguia trabalhar em casa, né, que era o sonho, né, delas e o meu também sempre foi, porque aí daqui eu consigo cuidar da minha casa, consigo estar de olho no que tá acontecendo e também, né, ter o meu trabalho, ter o meu dinheiro. Eu fui ali, né, aprendendo com elas. E aí fui aprendendo muitas coisas. E em 2024 eu fui fazer uma viagem em dezembro de 2024, né? E foi onde, assim, Deus tocou no meu coração pra mim sair, né, do emprego que eu tava, sair da CLT pra poder empreender. Eu já não tava feliz trabalhando fora, nas empresas, assim, eu já tava me sentindo muito sufocada, eu já tava sofrendo de ansiedade, depressão. Esse trabalho já não tava me deixando feliz, sabe? Eu não estava mais me encontrando de trabalhar fora. E aí foi onde Deus tocou no meu coração. Bom, você já vende os produtos, você já tem alguns clientes, você tá montando ali sua pronta entrega. Por que que você não sai, né? Já tá na hora de você dar um passo de fé. Mas a gente com muito medo, né? Eu com muito medo, né? Falei assim, pai, mas será que vai dar certo? Eu ali conversando com Deus, né? E os meus debates. E ele falou: não, vai sim, mas você vai precisar ter muita fé. Fácil não vai ser, mas você precisa dar esse passo. Bom, daí eu voltei de viagem, né? Voltei a trabalhar em janeiro de 2025 e cheguei lá no trabalho, né? Já conversei com o meu gerente, já chamei ele, falei assim: olha, eu quero sair do meu trabalho, quero sair daqui para empreender. E aí ele ficou assim meio que assustado, né? Na época eu só tava eu lá, né? E ele precisava de alguém, mas eu disse pra ele: não, eu vou cumprir aviso pra você, tudo certinho, não vou deixar você na mão até você arrumar alguém, ensino pra você e tudo mais. E assim foi o que eu fiz, né? Cumpri com o que eu disse pra ele. E aí ele falou: não, então tá, gente, vai arrumar alguém e espero que dê certo, que você seja feliz, né? Ele me deu um apoio ali, que eu fiquei bem feliz também. E aí eu saí, né, desse trabalho em fevereiro. Terminei de cumprir aviso e vim, gente. Aí a partir daí começou os desafios, né, gente? Eu saí, né, sem acerto, eles não fizeram um acerto comigo.
E eu saí mesmo com a fé, sabe? Eu peguei ali um dinheiro ali de um ano trabalhado nessa empresa e foi o que deu para mim começar ali a comprar mais produtos, né? A investir um pouco mais. Então foi indo com muita fé, né? Só que assim, empreender é difícil, gente. E assim, teve meses que foi bom, teve meses que não foi. E meu marido, né, meu esposo, ele trabalhava em uma firma que o salário dele não era tão bom, né? Então eu precisava ajudar na renda. E isso começou a me deixar muito ansiosa, muito ofegante, muito nervosa. Isso começou a me dar crises também de ansiedade e medo e pânico. Mas era porque eu não estava deixando nas mãos de Deus, né? Eu não estava confiando no que ele tinha dito pra mim, que ele falou: Vanessa, sai, dá o seu passo de fé, que eu vou te dar o chão. Mas pra mim não foi tão simples assim. Eu não acreditava que ia dar certo. Na verdade, eu não acreditava em mim, sabe? Não era que não acreditava em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Era porque eu não acreditava em mim mesmo, sabe? No meu trabalho, eu não confiava em mim. Eu sempre trabalhei pros outros e muito bem, só que quando fala assim, ai, trabalha pra você, eu já tinha um pouco de medo. Eu já não confiava. Então, assim, eu montava uns presentes, né? Que eu trabalho com presentes também. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês um pouquinho dos meus presentes, de como é o meu trabalho. E eu olhava para aquilo, eu não via beleza, sabe? As pessoas falavam que era bonito e tudo, mas eu não via, porque assim, meus olhos eu não enxergava o dom que eu tinha, o que Deus tinha colocado nas minhas mãos, né? E eu queria me comparar com as pessoas, eu comecei a ver Instagram de todo mundo, ver as pessoas vendendo mais que eu, ou montando os presentes diferentes dos meus, e aí eu me frustrava, achava que eram os meus presentes que eram feios, sabe? Então eu não acreditava em mim. Mas isso é por conta da minha infância também, que também vai ser um assunto para outro vídeo que eu tratei, graças a Deus eu me libertei disso. E um dia eu vou contar aqui pra vocês também como que foi esse processo, quem me ajudou, como eu busquei ajuda, né, pra curar isso dentro de mim, até pra acreditar mais em mim, no meu trabalho e ter mais confiança e passar isso também para os clientes, para as pessoas, né, que vêm comprar comigo. Mas isso é assunto pra outro vídeo, eu vou contar pra vocês. Enfim, gente, então foi um ano muito difícil, um ano de muita fé, um ano assim que eu precisei me curar desses traumas, desses medos. Foi um ano que Deus me escondeu ali, né? Que eu fiquei escondidinha, que Ele foi trabalhando em mim, Ele foi me curando, Ele foi conversando comigo. E aí eu comecei a assistir o vídeo das pessoas que empreendiam também de casa. Só que daí eu assisti os vídeos das meninas que era como eu, sabe? Que trabalhava em casa. Eu não parei de me comparar com as grandes, né? Porque elas passaram pelo processo também, né? Então eu comecei a assistir os vídeos das meninas assim como eu, né? Que quis empreender pra cuidar mais da casa, né? Porque quando eu trabalhava fora eu não conseguia cuidar da minha casa do jeito que eu cuido hoje. E, gente, eu não consegui me organizar. Eu comia errado, eu só queria saber de oferecer as vendas e vender, vender. Eu não descansava. E isso me adoeceu, né? Então, Deus precisou, né, me ensinar, né, que eu não preciso ficar correndo, eu não preciso ficar nervosa, que tudo, né, tem o tempo certo, tem o tempo da colheita, né. E aí, gente, foi um ano de aprendizado mesmo, né, um ano que teve meses que eu vendia, teve meses que eu não vendia. Só que Deus é tão bom que Ele trabalhou o meu esposo também, né, nesse processo, porque Ele começou a prover, né, na nossa casa. E isso só podia ter sido ele, né? Só poderia ter sido Deus. Porque ele falou, eu vou ajudar ela de alguma forma pra ela poder crescer. E ele tocou no coração do meu esposo, né? E meu esposo teve paciência comigo nesse processo. Ele foi muito carinhoso, ele proveu pra gente, né? Nos meses mais difíceis. E Deus é muito bom. E de alguma forma ali ele fazia, né, o trabalho dele me ajudando para mim não desistir. Tinha dias que eu acordava muito desanimada, falava assim, não, não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar pro CLT, eu vou achar algum trabalho. E Deus fechava as portas. Não, você não vai, você vai ficar aqui.
Você queria e você vai passar pelo processo. Se você não passar, você não vai saber se vai dar certo. Você precisa tentar mais uma vez. E nisso eu tentava. Eu acordava, me arrumava, abria o Instagram, falava que a loja estava aberta, divulgava os produtos, falava dos produtos, às vezes assim, sem vontade, mas fazia. E aí teve uma época que eu não queria aparecer mais no Instagram, que eu não queria postar mais nada, que eu tava desanimada, que eu falei que não vai. Agora eu desisto de tudo, agora eu. Só que assim, sempre Deus mostrava um caminho pra mim. Toda vez que eu falava que ia desistir, sei lá, meu WhatsApp tocava, algum cliente queria algum presente, algum cliente queria um produto, algum cliente queria o meu trabalho. E ele mudou, sabe, a minha mente, porque ele falou: é isso que você tem que fazer. Não adianta você arrumar um trabalho, você não vai ser feliz lá. Aqui você vai, só que vai ter o tempo certo, né? Então você tem que ter paciência agora. É um processo que você tá passando. E Deus sempre falando comigo. E eu sempre levantando e sempre me fortalecendo ali. E nisso, gente, minha fé foi aumentando tanto, sabe? Foi crescendo. Lá pra agosto, setembro de 2020, do ano passado, 2025, eu decidi, né, entregar tudo nas mãos dele, tudo. Eu entreguei a empresa nas mãos dele, né? Entreguei os meus sonhos. Eu falei pra ele: pai, eu não sei resolver isso daqui. Resolve pra mim, me ajuda. Eu não sei o que fazer. E ele me ajudou, ele foi me mostrando, né, abrindo portas. E gente, quando a gente tá ansioso e querendo as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, meio que a gente não enxerga além das oportunidades que a gente tem, né? Às vezes a gente quer o rápido, o fácil e não enxerga do lado que tem outras oportunidades, né? Porque Deus me mostrou uma outra renda que eu poderia fazer, além, né, dos presentes e dos produtos, né? Porque eu não conseguia fazer o meu salário ainda, o salário assim que eu queria para poder pagar as minhas contas, né? O salário que eu ganhava quando eu trabalhava fora. E aí ele me mostrou uma renda extra, né, que foi bolos caseiros, doces em casa. E como eu trabalhava em padaria, eu aprendi muitas coisas, né, no mundo da confeitaria, que é um mundo que eu amo também. Eu gosto de produção, eu gosto de cozinhar, gente, eu amo. Eu sou muito dona de casa, aquelas que gostam de fazer bolo, que gostam de fazer comida diferente. Então ele falou: então por que você não faz bolo caseiro? Porque daí os bolos, né, vai suprir ali umas necessidades suas e ajudar também mais na renda, né? E aí eu falei: nossa, verdade, o senhor me deu uma ideia assim maravilhosa, gente, meu Deus, né? E eu falei assim: tá, então comecei a fazer os bolos. Daí eu fiz bolo de cenoura com cobertura, bolo vulcão de cenoura, bolo de chocolate também com cobertura, bolo de cenoura. E comecei a divulgar ali nas redes sociais, né? Divulgava no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Até hoje eu faço, tá, gente? Eu ainda vendo os bolos, porque eu, querendo ou não, consegui alguns clientes, né? E isso me ajuda também nas minhas rendas, né? Às vezes eu não tenho dinheiro de pagar algum boleto ou quero comprar algo e esse dinheiro ali entrando, né, me ajuda e eu ajudo mais na renda também aqui de casa. Então, assim, Deus me deu essa ideia e eu comecei a praticar ela. E consegui, só que eu fiquei um pouco perdida ali, né? Eu falei assim, bom, agora eu tenho que me organizar para poder fazer os bolos e para poder continuar com o atendimento da loja, né? E aí Deus falou: bom, faz na parte da manhã os bolos e a sua produção, né, dos seus bolos, e a parte da tarde você fica ali com a loja mais focada, né, gravando conteúdo, postando mais nas redes sociais, divulgando mais os produtos, né? E foi isso que eu fiz, gente. Deus foi ali me abrindo portas, foi me mostrando oportunidades, né? Foi me dando ideias e até hoje, gente, ele sempre que eu tenho uma dificuldade, assim, eu peço pra Deus me ajudar e ele sempre me dá uma ideia, assim, legal. Então, o empreender me ajudou a ter mais fé, a ter mais confiança em Deus. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a vida do meu esposo, né? Mudou a nossa casa, o meu jeito de pensar.
Hoje eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de trabalhar aqui, porque daqui eu consigo estar olhando o que está acontecendo em volta, né? Eu tô sempre com a casa organizada, sempre limpinha. E isso era uma coisa que eu queria muito, porque eu não conseguia fazer, eu me cobrava muito por isso, né? Na época que eu trabalhava fora. E o empreender aumentou assim minha fé demais, principalmente a minha comunhão com Deus, sabe? Então eu falo que muitas das vezes a gente tem que acreditar. É, Muitas vezes a gente tem que deixar, né, as outras vozes ali de lado e continuar, né? Por mais que seja difícil no começo, porque né? A gente sabe que não é tão simples assim, não é tão fácil assim, mas eu falo que quando a gente entrega, né, para Deus, a nossa casa, o nosso negócio, o nosso relacionamento, Ele nos ajuda, né? Ele cura, ele protege, ele dá ideias. Então, assim, tudo mudou na minha vida a partir do empreendedorismo, sabe? Tudo mudou a partir do dia que eu resolvi mudar, que eu resolvi acreditar, né, nos meus sonhos, acreditar em Deus. Mais, né, eu sempre acreditei, mas eu falo que ter mais fé me ajudou a mudar como pessoa, como esposa. Eu hoje, né, com a mudança que Deus fez na minha vida, eu já quero construir a minha família, né? E hoje eu falo assim, como Deus me deu um trabalho em casa, eu vou conseguir cuidar, né, dos meus filhos, em nome de Jesus, com mais calma, com mais paciência, cuidando deles aqui de casa mesmo, né, e trabalhando daqui também. Então, gente, eu falo que nada é impossível para Deus, nada. Muitas vezes a gente tem que entregar mesmo de coração, deixar o medo de lado, né? Pedir para Deus aumentar a nossa fé, muita oração, sabe? Muita paciência, porque às vezes ali, né? Você quer trabalhar em casa e tem medo do esposo, né? Às vezes o esposo achar ruim e que vai faltar as coisas dentro de casa. Gente, não falta, tá? A provisão sempre vem. Eu sou a prova viva disso. Eu sou de uma família muito humilde, graças a Deus nunca faltou nada pra gente, né? Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas, de roupas, calçados, que eu sempre gostei de comprar, sempre gostei de andar muito arrumada. E tudo isso eu tive que abrir mão, né? Pra, pra passar por aquela fase, né? Difícil ali. E vai conversando, sabe, com ele, com seu esposo, falando assim, às vezes, cuidar dos filhos em casa, cuidar da casa, é, vale muito mais, né, do que você sair para trabalhar e não tá bem, não tá feliz, né? Principalmente se você já tem algum negócio aí que você já faz e você tem medo de dar o passo. Uma dica que eu dou pra você é dar esse passo, sabe? Acredita que vai dar certo. É, sim, com muita oração, sim, com muita paciência, porque não é um processo fácil, mas lá na frente dá certo e você vai conseguir realizar os seus sonhos, né? Principalmente a gente que é mãe, eu não sou ainda, né? Pessoas que são, né? Mãe que tem esse sonho de cuidar dos filhos, esse sonho de cuidar da casa, cuidar do marido, né? Que seja assim, dona de casa e quer ter uma renda também. Deus ama essas histórias, né? Deus ama a família e Ele quer muito que muitas mulheres, né, possam estar no lar, cuidando do lar, fazendo oração pelos lares, né? Deus, Ele ama mulheres que se levantam, né, para cuidar da família. E além disso, né, empreender também, porque não é errado, né? A gente não pode querer ser a mais, né? Mas a gente precisa, sim, ter um trabalho. A gente gosta, né, de estar ali servindo de alguma forma. Então, se você tem um sonho, se você quer sair de algum trabalho, se já tem algum outro trabalho e tem medo, dá esse passo de fé, sabe?
Às vezes eu vou estar falando com alguém aqui que tá prestes a tomar uma decisão, está com medo, e entrega para Deus, em oração, jejum, sei lá o que for, e confia nele e o mais ele fará, tá bom? E esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui é sobre algumas ideias de rendas extras, né, pra você fazer em casa, pra você começar empreendendo de casa, que dá muito certo, tá? Eu falo que tudo dá certo se a gente colocar fé, e esperança, né, nas coisas. Se a gente for fazer já reclamando que não vai dar certo, com certeza não vai dar, porque a gente já tá jogando negatividade ali, né, naquilo. Mas se você tiver fé, determinação, propósito e força de vontade, é muito difícil não dar certo, tá? É muito difícil. Então, no próximo vídeo que eu vou gravar aqui pro canal, eu vou falar um pouco sobre as ideias de renda extras, né? Que Deus foi colocando no meu coração, que foi dando certo. Esse ano eu já tô começando aí com outras rendas extras, outras ideias que Deus colocou ali na minha mente, no meu coração. Deus me dá sempre estratégias, porque eu peço pra ele discernimento, porque a minha cabeça, assim, não é de criar. Eu falo que criação vem de Deus. Eu coloco meu esforço, claro, eu coloco a minha dedicação, meu amor. Eu gosto da criatividade, eu gosto de estar sempre inventando coisas diferentes, coisas novas, mas eu falo que é Deus, né, que coloca as ideias na nossa mente. E quando ele colocar e a gente executar, é muito difícil não dar errado, não dar certo. Então, gente, vai com medo mesmo, vai com fé, tá? Troca o medo pela fé. Eu acho que essa é a minha palavra hoje, a palavra que define a minha vida, né? É a fé. Então eu troquei o medo pela fé. E assim, dá medo? Claro que dá. O novo sempre vai dar medo. Mas se você não for, você não vai saber se vai dar certo, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, a sua casa. Não desista dos seus sonhos, tá? Siga a sua intuição, siga o teu coração. Siga a voz de Deus, né, falando com você. Faça o seu melhor sempre na sua vida, com muita dedicação e amor, que não tem como dar errado. Beijo!